Abra a tua Bíblia, por favor, em Êxodo capítulo de número 16. Êxodo no capítulo 16, versículo de número 4. Quando aparecer aqui atrás de mim, você dá um glória. E quando você encontrar aí, você fica de pé. Amém? Quando aparecer aqui, você já pode dar um glória também e ficar de pé. Êxodo, capítulo de número 16, versículo de número 4. Êxodo, capítulo 16, versículo de número 4, que nos diz... Vamos lá? 1, 2, 3. Então, disse o Senhor a... E o povo sairá. Prossiga, aqui para a gente poder ler juntos aqui. E colherá a porção para cada... A porção para que se anda em minha lei ou não. Curve a sua cabeça, feche os teus olhos. Pai, obrigado pela tua fidelidade, pelo teu amor, pela tua misericórdia, porque o Senhor é bom, em todo o tempo tu és bom. Obrigado por esta noite. Obrigado por esta igreja e obrigado pela tua presença neste lugar. Muito obrigado. Continue à vontade, Espírito Santo. E os nossos corações estão preparados para receber do Senhor nesta noite. Aqueles que creem, digam aleluia ou amém e pode tomar o seu assento. Alguém pode me dizer, pastor, mas aí fala de lei, fala de... Cita Moisés. O senhor quer trazer isso hoje para nós, pastor? Algo lá do passado, de tantos anos atrás. Que lembrança é essa, pastor? O que é isso? O que quer dizer isso? Todos se lembram, e nós na narrativa do Novo Testamento, Jesus para, olha e deixa uma oração com aquelas pessoas. Oração essa que eu me lembro que ela é realizada em vários ambientes. Eu me lembro que antes da gente praticar o futebol, quando ia para um bar, o futebol, e ali reuníamos, fazíamos um circo de oração, mãos agarradas e orávamos juntos. E em vários locais, na nossa mesa, na casa, nas ruas, nas escolas. E a oração bastante conhecida por todos. E eu quero orar com vocês juntos. Pai nosso, que estás nos céus. Seja feita, assim na terra, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Vamos repetir de novo? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Eu quero trazer algo para a nossa reflexão nesta noite. Para nos elevarmos espiritualmente, porque, irmãos, o que mais precisamos, que eu tenho olhado durante esses dias, analisado a nossa caminhada cristã, a nossa caminhada de fé, a nossa vida pessoal, o nosso cotidiano, nós temos precisado, necessitado todas as manhãs, todos os dias, da presença do Pai, da presença dEle. Precisamos dele diariamente. Mas eu quero entender com você nesta noite que existe também uma necessidade humana em cada um de nós. Nós temos projetos de vida, nós temos sonhos,
E não podemos deixar de sonhar. Não podemos deixar de projetar. O homem nobre projeta as coisas nobres. O homem de Deus, a mulher de Deus, precisa também projetar. Mas entender que o nosso projeto precisa ter uma conexão. Precisamos estar conectados. Interessante que João, ele também traz essa segurança para nós. Se estivermos nele, as palavras dele em nós, tudo o que pedimos com fé, crendo, recebereis. Os ramos precisam estar conectados na videira. Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. E precisamos dar frutos. Frutos esses espirituais. Mas Moisés recebe esta mensagem de Deus. Os que estavam com ele não tinham a mesma oportunidade. Mas Moisés, na sua oportunidade, ele recebe de Deus. Porque imagine aí, irmãos, você liderando um povo, sabendo que aquele povo vai chegar um momento e dizer assim: estou com fome, e agora? O que você vai fazer? Porque de fato e de verdade, eles pressionavam Moisés. E ele sabia que a expectativa era essa, de receber uma pressão do povo. Ele sabia que a expectativa era esta. Eu consigo fazer uma conexão entre a caminhada de Moisés com o povo, entre a caminhada de Jesus também com o povo. Interessante que o mesmo Deus que sempre proveu para Moisés e o povo e a multidão, foi o Deus que também proveu para Jesus e a multidão. E é o Deus que tem provido para mim, para você também durante esse tempo. Alguém pode celebrar a Ele nesta noite? Irmãos, precisamos trazer para nossa mente nesta noite e sairmos daqui com a conexão clara, de que Deus, Ele é a fonte, amém? Ele é a fonte inesgotável, não há variações, Ele é a fonte. Eu quero dizer para quem está me ouvindo aqui nesta noite, quer receber de Deus nesta noite uma palavra para você sair daqui assim mais crente, mais confiante, com a sua fé mais posicionada em Deus. O céu responde à necessidade dos seus filhos. O céu, através do Pai, responde à necessidade dos seus filhos. Todos comiam do maná. Todos comiam. Todos participavam. E este aprendizado com Moisés, este aprendizado com Jesus, quando ele senta na relva, multiplica os pães e os peixes, não há separação, não há uma mesa específica, especial para algumas pessoas, mas todos que estavam com ele, todos comeram da provisão. Todos comeram da provisão. Provisão inesperada. Pastor, o senhor não sabe o que eu estou vivendo. Eu digo, igreja, você também não sabe o que eu estou vivendo. Mas uma coisa eu digo: a resposta está em quem nós temos crido.
Dois entendeu, três mais ou menos. A resposta está em quem nós temos crido, porque a palavra diz que Ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então a Ele a glória, a honra e o louvor para sempre. Alguém pode celebrar esse Deus aí? Pare de olhar para o Egito, para o passado, a relva, que já aconteceu. E às vezes a gente diz assim, não repete mais. Eu digo a você, o pão é diário. O pão é diário, a provisão é diária, porque a fonte continua sendo a mesma fonte, Deus. Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Moisés, o Deus que também, naquele momento que Jesus, de forma explicativa, nos ensinando, Ele ergue ao Pai e dá graça, e depois dividem, repartem. Mas vai multiplicar, e começa a esticar, e o pão começa a crescer, parece que vem mais fermento, e o negócio começa a acontecer, e eles comeram. Mas daqueles, quero deixar duas reflexões para vocês aqui. Daqueles, Jesus permitiu que eles levassem. Digo amém? 12 cestos. Mas do maná, que o povo, junto com Moisés, recebia, Jesus disse, é diário. Não guardem. Não guardem. Se você guardar, vai estragar. E algo que era tão saboroso, talvez tinha ali um paladar muito expressivo. E talvez o aroma, mas vai estragar. Sabe por quê? Aquele povo de dura cerviz, eles queriam só a bênção, mas não queria a fonte. Quantas vezes, irmãos, nós, há anos atrás, eu acredito que não tem ninguém aqui nessa condição hoje, mas que quer somente levar o milagre e depois não quer a fonte. Querem só o milagre, mas não querem a fonte. Querem só a bênção, mas não querem o abençoador. Quer uma vida abençoada porque participou de um maná, de uma provisão, mas não querem ter uma vida no altar. Eu tenho notícia para você: o altar nos conecta com o Deus provedor. O joelho no chão nos conecta com Deus provedor. Aonde é o lugar seguro, o lugar secreto, é debaixo do esconderijo do Altíssimo. Ali é a fonte. Debaixo do esconderijo do Altíssimo, na proteção do alto. Sabe quando Davi olha e diz: ei, exércitos inimigos, vamos morrer. Mas ele olha para os montes, porque dos montes vem o socorro. Ou seja, ele olha para o alto, porque do alto vem o socorro. A minha oração e a sua,
tem que ser ao Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas. Tem alguém aqui que trouxe um glória e pode celebrar o nome do Senhor, porque Ele é o Deus da minha vida e Ele é a minha fonte inesgotável. Alguém pode dizer: Tu és o Deus da minha vida, Tu és a minha fonte inesgotável. Mas eu preciso ir todos os dias. Tem pessoas que dizem assim: olha, ou talvez muitas vezes nós fizemos isso. Hoje eu orei, não preciso orar essa semana. Pastor, tu não sabe, eu fiz um jejum de 24 horas, agora eu vou ficar um ano sem jejuar. Pastor, eu dei uma oferta, que aí agora eu vou ficar um bocado de dia sem dar oferta. Pastor, tu não sabe, esse mês eu dizimei, agora eu vou ficar 10 sem trazer o dízimo. Pastor, eu fiz uma visita, que a visita foi a visita, não precisa eu fazer mais visita esse mês, esse ano. Olha aqui para mim, a fonte é inesgotável. E a nossa busca precisa ser diária. O nosso coração precisa estar diariamente queimando pela presença dEle. A nossa vontade por Ele, por mais dEle, pela presença dEle, pela bondade dEle, por graça de Deus em nós, pelo favor do Senhor em nós, tem que ser diário, irmãos. Vou falar da nossa modalidade dos nossos dias. Eu não sei como é que está a estrutura ainda, vou falar, mas não vou deixar assim bem aberto, porque eu não estudei sobre a estrutura. Mas de repente você pega um carro, que ele tem autonomia, ele é elétrico e tem uma autonomia X, e você quer andar Y, você vai ficar parado no meio da estrada. O cristão precisa entender que a nossa autonomia está diante de Deus. Sabe quando Paulo diz, ele não diz eu sou forte, não. Ele não diz eu sou forte naquele, não. Ele diz posso todas as coisas, naquele que me fortalece. Como é que funciona o fortalecimento? É diário. Se alguém, academia, fortalecimento diário. Se alimentação, fortalecimento diário. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Amanhã me dê o pão, Senhor. Porque isso conecta-se com a provisão de Deus nas nossas vidas. Pai, me dá uma provisão para hoje. E vai ter momentos que nós vamos viver especificamente, diretamente conectado nessas provisões da fonte. Ele é a fonte inesgotável. Aonde está a minha provisão e a sua provisão? Diga comigo: Deus é a minha provisão da minha casa e da minha família. Coloca para mim Êxodo capítulo 16, versículo 18. Quando aparecer aqui, irmão, dá um glória bem alto para mim poder entender que chegou aí. Êxodo capítulo 16, versículo 18. Tu és fiel, Senhor, em todo tempo. 1, 2, 3. Nem faltava ao que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. Às vezes a gente quer coisa absurdamente fora da nossa realidade. Desejamos coisas que estão muito, irmãos. Sabe? Tem pessoas que, por exemplo, pega o projeto de vida e coloca coisas que não está conectado com a sua visão, não está conectada com a vontade de Deus. A minha não está conectada com a vontade. Então, o primeiro passo que eu sempre falo de projeto de vida, de ano novo, é nos conectar com Deus. Senhor,
o que tu queres de mim esse ano? Em que eu posso melhorar? O que eu preciso mudar? Porque muitas vezes estamos como em um supermercado, em um carrinho. Às vezes a geladeira não suporta, mas a gente só quer, só quer, só quer, só quer. Cada um de nós temos as nossas necessidades. Se você perguntasse ao teu vizinho agora, fizesse uma pergunta para ele, ele ia te falar e talvez não ia ter nada a ver com a sua necessidade. Cada um de nós temos uma necessidade. Cada pessoa ali, ele sabia da sua necessidade. Cada um dos que comeram com Jesus, naquela relva, vivendo aquela provisão, aquele milagre, eles comeram de acordo também à sua fome. Eu quero dizer para você nesta noite, a fonte continua a mesma. Não permita que as coisas do mundo nos afaste da presença de Deus. A nossa meditação é diária. Irmão Léo, ano passado, conectou a igreja com a leitura da Bíblia diariamente. Este ano, não percamos o foco. Escola Bíblica Dominical, grupos missionários, vamos ativar tudo agora em fevereiro. Irmãos, precisamos chegar juntos. É uma ativação diária. Jovens, adolescentes, crianças. O segredo está naquilo que nós carregamos. O combustível que estamos carregando, as intenções do nosso coração, a nossa mente. O Deus que eu e você temos crido. Porque se verdadeiramente cremos no Deus, o Yeshua HaMashiach, o Deus Todo-Poderoso, Ele é certamente poderoso para fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Mas o poder de Deus precisa operar em nós. Olhe para o lado e diga: o poder de Deus precisa operar na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas. Maná velho não sustenta, ele se perde. Não adianta alguém puxar a carteirinha de membro e dizer: pastor, eu já sou 50 anos crente. O importante é quanto tempo você está queimando ainda na presença de Deus. Quanto tempo o coração queima diante do Senhor. Inclusive lá no céu também não tem oportunidade da gente dizer: ó, está aqui minha carteira aqui, ó Jesus. Não. Lá é vindes benditos do meu Pai. Ao que perseverar, ao que vencer, herdará a coroa da vida eterna. Vou repetir: ao que vencer, herdará a coroa da vida eterna. Alguém pode celebrar esse Deus que vive? João capítulo 16, versículos 31. Coloca para mim, 31 a 35, essa leitura bem compassada. Está no Evangelho de João, capítulo de número 6, versículos de 31 a 35, uma leitura bem compassada, e aqui a gente já sintetiza para nós já orarmos também. Por favor, João 6, 31 a 35. Quem está comigo aqui, diga amém. Olha para o lado e diga: que bom que você veio. Leiamos, 1, 2, 3. Nossos pais, como está escrito. Próximo. Disse-lhes, pois Jesus: na verdade vos digo.
34. Cinco. Levante a mão direita e a esquerda e aplauda o Senhor. Aquele que vem a mim, ele de nada terá falta. Ele tem o pão e tem água. Ele disse à mulher: mulher, se tu beber da água que eu te der, jamais tu terás sede. Porque é na fonte. Conectados na fonte. Jesus, a fonte inesgotável. Diga comigo: Jesus, a fonte inesgotável. O sustento para o nosso corpo. Jesus. Ele não deixa faltar nada, irmãos. Ele sabe, respeita, a lei foi cumprida. Mas ele veio para provar e trazer prova ao mundo de que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Fez lá, mas aquele pão, eles comeram e o pão perdia. O pão do deserto também acabou. Mesmo depois da multiplicação dos 12 cestos, o momento acabou. Mas Jesus, ele continuou sendo o mesmo. Pode até faltar algo material nas nossas vidas, mas Jesus nunca faltará. A presença dele estará conosco todos os dias. E a nossa fé no Senhor é que nos dá esse equilíbrio. Porque só podemos crer através da fé que ele pode fazer, que ele vai fazer. Não é que ele é obrigado a fazer, mas ele faz por amor a nós. Ele disse: as aves dos campos, elas, ninguém molha, e elas estão bonitas. As aves do céu, ninguém vai lá colocar comidinha para eles ali, mas eles estão vivos. Elas estão vivas. Quanto mais você, quanto mais eu. Olha para o teu vizinho e diga: Jesus está pronto, preparado para ouvir a tua oração. E Ele tem, e Ele é, sempre será o teu pão diário e a água para saciar a tua sede. Curve a tua cabeça. Precisamos agradecer esse Deus. Precisamos agradecer Ele sempre. Porque Ele é fiel para cumprir tudo que nos prometeu. Ele não permite que falte nada nas nossas vidas. Você comeu hoje pela manhã, você já teve oportunidade de beber um copo com água, você já teve uma alimentação à tarde, você está vestido, está plenamente aí sendo cuidado. Nunca esqueça que Deus está cuidando de você. Nunca esqueça que Papai do céu está cuidando de você. Feche os teus olhos, faça oração de agradecimento ao Senhor. Obrigado, Jesus.